Fala, pupilinhos! Tudo bom com vocês? E bora lá para nossa aula sobre a nota da redação do Enem. Essa aula é especificamente, sim, para quem vai fazer o Enem, tá? Então eu vou explicar os critérios de avaliação, que às vezes a pessoa fala, mas professora, eu não consigo entender aquela competência 3, o que ela avalia, essa competência 4, é tudo muito confuso, muito nebuloso para a minha cabecinha, muitas coisas para pensar. E por que é importante você entender os critérios de avaliação da redação na hora de fazer a redação? Porque você já vai se adaptando a esses critérios. Então você fala, é verdade, aqui eu tenho que escrever de determinada maneira, aqui de outra, porque eu sei que a banca ela solicita tais pontos ali na hora de avaliar e esses pontos devem aparecer muito claramente, beleza? É por isso que é importante entender como sua redação é avaliada também, até porque você possa cobrar, porque a gente só pode cobrar um negócio que a gente sabe que tá no meu direito, você tá entendendo? Então tá bom, o que eu posso garantir a você? Ao término dessa aula, você vai compreender quanto vale cada critério de avaliação da sua redação do Enem, beleza? Então, quanto que vale cada um, como que essa pontuação é dada, não é verdade? Esse desconto. Aprender quais são as 5 competências avaliadas na redação do Enem, né? Então, são 5 competências que os corretores eles têm ali, e em cima dessas 5 competências é que ele te dará uma nota, dará os descontos, caso você não seja meu aluno, porque se você for meu aluno, você não vai ter desconto na hora da redação, não. Como se adaptar, professora, eu gostei, sou demais. Como se adaptar a cada um desses critérios e tirar nota máxima, porque nota máxima, meu amor, existe para ser tirada. É por isso que eu faço o aluno tirar todo ano nota máxima na redação, ser aprovado em primeiro lugar em medicina na USP, porque comigo é assim, que eu não sou de brincadeirinha, não. Porque o negócio é o seguinte, eu dou o conteúdo, eu pego no teu pé, você estuda o conteúdo e você faz a prova e vai muito bem, beleza? Não tem segredo não, é foco. Bora lá? Olha só, antes, lembrando que nós temos material de apoio dessa aula, então eu deixo aqui no primeiro link da descrição o link que você baixa gratuitamente, eu deixo aqui no link da descrição, olha só, Rod, eu já tô ficando louca já, Rod, socorro! Você baixa na descrição, o primeiro link tem um material de apoio gratuitamente para você. Além disso, senta o dedo nesse like, porque eu entendo que você gosta da minha aula, que você gosta deste modelo novo de aula, certo? Nesse novo cenário chiquérrimo, lindo, maravilhoso, combinando comigo e com a minha formosura, certo? Além disso, não deixe de se inscrever nesse canal, já senta o dedo aí, ó, no sininho também, porque aí você faz o quê? Toda vez que eu posto aula, eu posto diversas aulas semanalmente, inclusive aulas ao vivo semanalmente aqui no canal, você participa também. Tudo de graça pra você, porque você merece, tá bom? Um beijo pra você, já vamos me despedir, brincadeira, vamos despedir, bora lá. Vamos falar aqui dos critérios de... já tava indo embora, nem da aula, tava indo embora. Vamos lá. Critérios de avaliação da redação. Se você não sabe, sua redação do Enem ela é avaliada em 5 critérios e cada um desses critérios vale de 0 a 200 pontos. Eu não sou muito boa de exatas não, mas se a gente fizer 200 vezes 5 é igual a sua nota deste ano, que é 1000. Né? Tirou 200 de cada um, são 5 critérios, você tira 1000. Então, cada critério vale de 0 a 200. O ideal é que você não tenha desconto em nenhum deles. E aí eu vou explicar, inclusive, quais critérios que podem zerar a sua redação. Por exemplo, critério número 1, competência número 1, que é avaliada lá. A competência das normas gramaticais. Obviamente, gente, aqui eu não tô para ficar escrevendo aqueles termos técnicos que vêm lá na cartilha, nada disso. A minha função aqui é catar aquela cartilha e descomplicar ela para você. Então, quando você lê lá, respeito às normas, não sei o que, eles colocam tudo num texto longo e aqui eu estou descomplicando para você. Basicamente, o que é avaliado na competência 1? Então, você olha lá, por exemplo, você é meu aluno na plataforma. Aí sua redação, a gente tem a correção detalhada de redação, sua redação chega e você vê quanto que você tira em cada competência, é assim que a nota é dada, por competência, certo? Igualzinho, simulando exatamente como acontece na prova. Aí você viu lá que na competência 1 você tirou, sei lá, 120. E o que está avaliado nessa competência 1? Quando você ler a sua redação, você vai perceber que provavelmente tem muitos erros gramaticais ligados ali às normas gramaticais. E é isso que a competência 1 trabalha. Respeito ao padrão formal da língua escrita, né? Pontuação e obediência às regras gramaticais, se você colocou vírgula no lugar certo, se você utilizou os 2 pontos, se você colocou as aspas onde tinha que ter, se você colocou a concordância, a regência correta, beleza? A crase correta, é isso que a competência número 1 avalia. Não escrever impropérios e linguagem popular, xingamentos, utilizar linguagem de escárnio, você tem que seguir as normas
da língua portuguesa, beleza? Você não pode usar gírias. Você não pode usar gírias na sua redação, porque isso também será descontado ali na competência número 1. Beleza? Tranquilo? Muito fácil isso daqui, né? Competência número 2. O que ela avalia? A compreensão que você teve do tema e se você seguiu a estrutura solicitada. Também vale de 0 a 200 pontos. Como assim? A competência número 2, quando o corretor ele avalia, por exemplo, no nosso site e lá no dia da banca do Enem também, ele avalia o seguinte: o aluno entendeu o tema da redação? Ele se adequou ao tema da redação? Sim ou não? Ele escreveu dentro da temática que foi pedida? Ele escreveu dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo? Ou ele fugiu dessa estrutura? Ao invés de escrever uma dissertação argumentativa, ele escreveu uma dissertação subjetiva, ou ele escreveu uma crônica? Ele seguiu a estrutura correta? É isso que é avaliado ali na competência número 2. Então, compreensão da proposta de redação, ou seja, se você entendeu o tema e se você usou o seu conhecimento para desenvolver este tema, ou se você só copiou a coletânea ou parte da prova, e aí você zera a redação, tudo bem? Se houve clareza ao apresentar a tese e a adequação ao tema. Lembra a tese? A tese é o seu ponto de vista em terceira pessoa que você apresenta na introdução da redação. Isso é avaliado aqui na competência número 2. Argumentos sólidos e persuasivos. Você utilizou bons argumentos na redação? Isso aqui tudo faz parte da estrutura, tudo bem? Você apresentou a tese? Você fez adequação ao tema? Você apresentou argumentos na sua redação? Se você não fez um desses itens aqui, você está falhando na estrutura. Sua nota vai lá embaixo. Eita, professora, agora fica nervosa. Apresentou um texto dentro da estrutura solicitada. Se você não sabe a estrutura, não tem problema. Eu tenho aula completa aqui no canal para você, ó. A estrutura do texto dissertativo argumentativo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também para você, tá bom? Então não se preocupe, você pode assistir a essa estrutura depois de terminar essa aula. Então essa estrutura, eu vou falar aqui basicamente porque eu tenho uma aula dedicada somente a ela. Introdução, desenvolvimento e conclusão com projeto de intervenção. Você apresentou o projeto que faz parte da estrutura da redação do Enem? Aqui é especificamente para o Enem. Todos os itens dentro da estrutura foram seguidos? Como assim todos os itens? Existem, e eu explico isso nessa aula de estrutura, alguns itens que não podem faltar dentro da introdução, dentro do desenvolvimento, da conclusão e do projeto. Você apresentou todos esses itens? Se você não sabe quais são esses itens, não tem problema. Por isso que eu deixo a aula aqui para você na descrição, tá bom? Se você zerar a competência 2, você zera a redação. Porque se você não se adequar ao tema, é redação nota 0. Se você não se adequar à estrutura que foi solicitada, redação nota 0. E aí eu te aconselho também a assistir a aula de como não zerar a sua redação, tudo aquilo que pode zerar a sua redação. Deixo também aqui na descrição do vídeo para você, tá bom? Fica tranquilo que você vai assistindo isso e vai complementando todas essas aulas e vai complementando os seus estudos, tá? Vamos lá, competência 3. Competência 3, o que é cobrado na competência 3 de você? A competência dos argumentos e da persuasão. Sim, existe uma competência que vai avaliar somente se os seus argumentos foram bons, foram convincentes. O que você usou como recurso para convencer o leitor da sua opinião, da sua tese? Professora, eu não sabia disso não, hein, ó. Aí a competência, ela fala justamente isso daqui, ó. Por isso que eu não coloco o texto da competência, porque ele é chatinho, né, gente? O meu objetivo aqui é realmente traduzir isso aqui para você. A competência, ela fala o seguinte: se você soube selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões em argumentos e defesa de um ponto de vista. Ah, professor, olha quantos verbos. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, ou seja, você soube selecionar bem os seus argumentos? Você selecionou bem quais argumentos que você defendeu ali no seu texto? Você relacionou bem esses argumentos? Um faz sentido com o outro? Tá dando para entender o que eu quero dizer? Você está falando sobre saúde pública no parágrafo 2, defendendo que há problemas na saúde pública, e no parágrafo 3 você fala que não existem problemas na saúde pública. Você fez uma relação lógica entre esses parágrafos? Você organizou bem as suas ideias? Você conseguiu organizar o seu texto? Organizar bem estes argumentos?
Você interpretou bem as informações, os fatos, as opiniões, tudo que você sabia em relação àquele tema? Tá dando para entender? Por isso que eles colocam tantos verbos para vocês. Não é difícil, mas é a competência que trabalha ali se o seu argumento foi bom, foi convincente ou não. Você selecionou boas informações e argumentos? Isso daqui, gente, são algumas perguntas que eu acho interessante que até você, para que você verifique se você se adequou ou não à redação, à competência, né? Fala assim, ó. Você selecionou boas informações e argumentos? Normalmente você vai falar, sim, claro que eu selecionei boas informações e argumentos em relação ao tema. Quais recursos que você utilizou para persuadir? Isso aqui é uma verificação que você pode fazer. Quais recursos aqui dentro do meu argumento eu utilizei para persuadir o meu leitor? Quais recursos que você poderia utilizar? Você poderia usar a exemplificação de algo, você poderia usar um dado estatístico, você poderia usar uma alusão histórica, uma alusão a alguma coisa, você poderia usar uma citação. Então, quais recursos que você utilizou para deixar os seus argumentos mais fortes? Tudo bem? Se você não sabe os recursos, você pode assistir a minha aula sobre como fazer uma boa argumentação. Eu deixei 3 modelos prontos de argumentação para você, com 3 recursos diferentes, tá bom? Então eu vou deixar também aqui, ó, vai aparecer no card e vai aparecer também aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Olha só, o objetivo final é que o candidato apresente um texto coerente e que possa ser entendido pelo leitor, fazendo refletir a respeito das ideias que foram apresentadas, quiçá mudar de ideia. Porque o seu objetivo ao escrever a redação, você tem que lembrar que é persuadir o leitor. É o leitor ter uma opinião e os seus argumentos serem tão bons que são capazes de mudar a opinião deste leitor. Deu para entender? Então, seus argumentos foram fortes? Você utilizou recursos que deixaram seus argumentos bons suficientes ou não? Aí você faz essa verificação e é isso que a competência 3 vai avaliar. Então, se você está lá estudando na minha plataforma e tirou uma nota um pouquinho mais baixa na competência 3, está na hora de rever quais recursos argumentativos você está usando para melhorar e deixar os seus argumentos mais fortes. É óbvio que o meu corretor, ele coloca lá bonitinho para você, algumas dicas e tudo mais, beleza? Tranquilo? Então, fique atento. Competência 4. A competência da coesão e coerência, gente. Competência da coesão e coerência. É aqui que eu vou avaliar se o seu texto está bem conectado. Se as suas ideias estão bem conectadas, se elas estão fazendo sentido. Se um parágrafo faz sentido com o outro. Se o seu texto tem progressão textual, né? Avalia-se o respeito à estrutura lógica e formal entre partes da redação. Ou seja, você apresentou uma introdução com uma tese, você tem o seu desenvolvimento 1, o seu desenvolvimento 2, a conclusão com o projeto de intervenção. Aquilo tudo ali está fazendo sentido? O desenvolvimento 1 fez uma boa conexão com o desenvolvimento 2, a introdução fez uma boa conexão com o desenvolvimento 1. Tá dando para entender como que você conectou as partes do texto? Os seus parágrafos estão bem escritos? Estão claros ao leitor? Todo texto é um resultado de um encadeamento organizado das ideias. E é justamente isso que é avaliado aqui na competência 4. Então, se você anda tirando uma nota baixa na competência 4, significa que eu vou dar uma dica para você, você precisa rever a coesão e coerência. E para sua sorte, tem aula aqui no canal que eu trato sobre coesão e coerência também. Tá bom? Então, assista essas aulas que isso daí vai te ajudar a ter mais coesão e coerência nos seus textos. Vou deixar também na descrição do vídeo. Olha lá. Pense e planeje cada um dos seus parágrafos. E eu ensino isso daqui a planejar, né? A pensar e planejar cada um dos parágrafos lá na aula que eu falo como organizar as ideias na redação. Eu explico justamente isso daqui. Como que você organiza, como que você faz o planejamento do seu texto antes de começar a escrever o seu texto. Cada ideia nova precisa estabelecer uma relação com o que foi apresentado anteriormente, aquilo que eu sempre brinco. No parágrafo 2, se você está falando sobre camelos, no parágrafo 3 você segue falando sobre camelos. Você não pode simplesmente falar que churros são gostosos. Deu para sacar? Não tem coerência. Camelo, camelo e fecha falando sobre camelo. Não vai falar sobre camelo, camelo, churros, camelo. Deu para entender? Quando eu falo da coerência, tem que ter uma sequência, uma estrutura lógica. É imprescindível saber utilizar os conectores. Quem são esses conectores, esses conectivos? Conjunções,
preposições, advérbios, locuções adverbiais, locuções conjuntivas, locuções prepositivas e nada disso, a palavra pode te assustar, mas nada disso você já não conhece. Você pode não conhecer com esse nome técnico, mas eu explico aqui para você no canal também. Beleza, gente? Então, se você está com dificuldades, se você está tirando nota baixa na competência 4, está na hora de você começar a reestudar os conectivos. Beleza? Competência 5. Polêmica competência 5. Professora, ela vai avaliar o seu projeto de intervenção. Basicamente, ela olha se você criou ou não um projeto de intervenção. E aí se você não apresentar um projeto de intervenção, você pode zerar a competência 5, porque ela só avalia isso. Então, você não pode falhar nisso. Então, você tem que lembrar, realmente, professor, eu não posso chegar lá na minha conclusão não apresentar um projeto de intervenção, porque aí o meu sonho da nota 1000 vai por água abaixo, já que eu só vou tirar no máximo 800, já que eu zerei a competência 5. Olha lá, você deve apresentar uma proposta de intervenção completa para o tema que está sendo ali abordado ao longo da sua redação. Eu não vou, claro, me prolongar em falar sobre proposta de intervenção, porque eu tenho aula ensinando, inclusive dando um projeto de intervenção pronto, um modelo base para você utilizar. Então, você pega, assista essa aula, vai aparecer tanto aqui no card, quanto também na descrição do vídeo, eu vou deixar para você, tá bom? Olha só, a solução deve ter vínculo com a tese apresentada na argumentação. Como assim? Não adianta você, por exemplo, existem diversos problemas na saúde pública do Brasil, tá? Aí você, na sua argumentação, você cita o problema da falta de médicos. Beleza, e explica o porquê que faltam médicos e tudo mais, vai argumentar provando que existe uma falta de médicos no Brasil e o porquê dessa falta de médicos. Show de bola. Mas aí quando você vai criar o projeto de intervenção, ao invés de solucionar algo que você falou na argumentação, você cria um projeto de intervenção falando sobre como aumentar o número de enfermeiros. Não. Se a sua argumentação você fala sobre falta de médicos, propõe um projeto focado na falta de médicos. Deu para entender, gente? Beleza? Tem que fazer sentido para que seu texto até seja coerente, tá? Respeitar os direitos humanos, ética, legislação é obrigatório. Não, você não pode ferir os direitos humanos na competência número 5. É obrigatório você respeitar direitos humanos, ética e legislação, ou seja, a lei. Beleza? Tranquilo, gente? Eu não recomendo que você venha a ferir direitos humanos, a ética e a legislação em nenhuma parte da redação, principalmente na conclusão, beleza? Olha lá, se você quer ter acesso aos meus cursos completos, quer lá treinar a redação comigo, com toda a minha equipe, que é especializada ali para te ajudar, redaçãoemgramatica.com.br, as matrículas da minha nova turma já estão abertas, então às vezes você vai entrar na plataforma, não sei quando que você vai assistir esse vídeo, se não estiverem abertas, você vai ter que esperar a turma abrir. Professora, e eu aviso sempre aonde? No meu Instagram, então vai lá, besta! Me segue no Instagram pra você não perder nada, tá bom? Ó, as aulas que estão aparecendo aqui embaixo, eu vou deixar aqui recomendadas pra você. Então já pega o embalo que você tá estudando, já assista, já siga estudando, tá bom? Um beijo carinhoso pra você, senta o dedo nesse like, inscreva-se nesse canal. Até a nossa próxima aula e tchau!